Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando livro por livro do Novo Testamento, capítulo por capítulo, para que no final você tenha um comentário tipo videoteca sobre o Novo Testamento. Esses são estudos que nós compartilhamos com você acerca do Novo Testamento, tentando ajudar o povo de Deus a entender melhor as Escrituras Sagradas. Nós já fizemos o comentário nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já fizemos o comentário no livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós estamos num corpo epistolar de Paulo, né? Nas cartas paulinas. Já comentamos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos começar uma introdução na carta de Paulo em Éfesos, não é? Éfesos ficava na Ásia Menor. Paulo escreveu essa carta, muita gente crê que ele estava em Roma quando escreveu. Paulo estava preso, e essas cartas que virão agora, Éfesos, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão, todas essas Paulo escreveu dessa prisão de Roma. Cada carta tem um tema diferente e nós podemos ser ricamente beneficiados por aquilo que Paulo fala em suas cartas, não é? Essas cartas são chamadas cartas da prisão, porque Paulo estava preso. A carta de Paulo a Éfesos nos revela a graça de Deus que se manifestou salvadora, não é? Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios também nós temos uma das notícias tristes, né? Que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mas aí vem a boa notícia: todavia Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Essa graça faz com que os cristãos possam viver de modo digno diante de Deus. A graça de Deus que se mostrou salvadora. Quanto ao contexto de Éfesos, provavelmente Paulo redigiu a carta aos Efésios, como nós dissemos, na prisão. Paulo estava preso. Provavelmente ele escreveu também junto com Efésios a carta aos Colossenses, a carta de Filemão e a carta Filipenses. Essas 4 cartas foi escrita mais ou menos na mesma época. Há uma certa divergência em qual prisão Paulo estava. Alguns querem dizer que Paulo talvez estava na prisão de Cesareia, em Atos 24:22, e se é isso, então a data da carta fica mais cedo, entre o ano 57 a 59. Porém, a maioria crê, e a tradição sugere, que Paulo estava preso em Roma, quando ele estava naquela casa, onde ele tinha liberdade para receber as pessoas, Atos 28:30. E isso se deu entre o ano 60 e 62. Essa é a maioria dos estudiosos das Escrituras, dos comentaristas. A tradição sugere que Paulo escreveu a carta aos Efésios em Roma, quando ele estava preso em Roma, entre o ano 60 e 61, na sua prisão domiciliar. Relativamente pouco se sabe sobre o destinatário da carta, chamada Efésios, né? Alguns manuscritos antigos importantes não contêm as palavras que estão em Éfeso, né? Na nota do verso 1. A carta foi levada ao seu destino por Tíquico que levou, ele foi o emissário de Paulo, e a carta de Efésios e Colossenses provavelmente foram entregues na mesma época, visto que ambos o apóstolo escreveu que Tíquico era que informara as igrejas sobre sua situação. Podemos também sugerir o seguinte contexto: enquanto Paulo estava preso em Roma, surgiu a necessidade de reagir às novas filosofias
religiosas que estavam influenciando a Ásia Menor. O ímpeto de escrever as cartas veio de Epáfras. Paulo menciona Epáfras, que informou o apóstolo sobre as ameaças ao cristianismo no Vale do Rio Lico. Em resposta, Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos, mais ou menos nesse período, e ele escreveu uma outra mais geral, abrangente para a igreja da Ásia Menor. Inclusive, em Colossenses menciona a carta aos Laodicenses, que alguns tentam dizer que essa carta é a carta aos Efésios, não é? Que ela deveria circular pelas igrejas da Ásia Menor, não é? Circulando nessas igrejas da Ásia Menor. Havia igreja em Éfeso, havia igreja em Esmirna, havia igreja em Pérgamo, havia igreja em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, que ficava próximo a Laodiceia, e Herápolis. Todas essas eram igrejas que tinha na Ásia Menor. Provavelmente Éfeso era a igreja mãe, a igreja principal. Paulo passou quase 3 anos na igreja de Éfeso. Paulo também ensina nessa carta que cristãos, judeus e gentios formam todos um corpo em Cristo e, portanto, eles devem mostrar união, amando uns aos outros. Paulo usou o verbo ágape, amor, 19 vezes nessa carta. Efésios começa com amor e termina com amor, não é? Nós vamos ver a palavra amor, que nos amou, Efésios 1, 4 a 6, e vai terminar com a palavra amor, Efésios 6, 23 a 24. Paulo também tratou implicitamente de questões levantadas pelas religiões do mistério no Vale do Lico. Efésios tem muito a dizer sobre a redenção, o plano de Deus para a raça humana, e também inclui graça, predestinação, reconciliação e união com Cristo. Tudo isso trata a carta aos Efésios, né? Efésios tem 155 versos. Quantos versos a carta de Efésios possui? E várias palavras aparecem diversas vezes. Por exemplo, a palavra em Cristo, ela aparece cerca de 106 vezes nesses 155 versos. Quanto ao esboço da carta, nós podemos dividir a carta de Éfesos em 2 partes. Ela tem 6 capítulos. Capítulo 1 ao 3, Paulo é doutrinário. Paulo fala da doutrina da igreja, doutrina da salvação, da redenção. Tudo isso Paulo trata do capítulo 1 ao 3. Capítulo 4 a 6, Paulo fala em prático, Paulo fala da vida do crente, né, da nova vida que o crente deve ter, viver uma vida de pureza, deixando a mentira, se revestir do novo homem, viver como filho da luz. Depois, no capítulo 5, do verso 22 em diante, Paulo menciona o relacionamento entre esposa e marido, fala do papel da mulher, da submissão da mulher, fala do amor do marido, mas a figura desse amor, desse relacionamento, como figura do amor de Cristo pela sua igreja, não é? E Paulo diz que grande é esse mistério, e ele diz, eu falo de Cristo e a igreja. Paulo também fala no capítulo 6 do relacionamento entre pais e filhos, né? Filhos, obedecer a vossos pais, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Paulo também fala do relacionamento entre servos e senhores, poderia ser também entre escravos, né, e seus senhores. E, finalmente, Paulo vai terminar falando da guerra espiritual do crente, da necessidade de o crente tomar a armadura de Deus e estar pronto para batalhar, não é? Tomar toda a armadura de Deus. O autor da carta é Paulo. Paulo, o tema dessa carta é Cristo e sua igreja. Outro tema que muitos eruditos entendem que a igreja é o corpo de Cristo. A carta de Efésios é bem parecida com a carta de Colossenses, né? As duas cartas
são muito parecidas, contêm palavras parecidas. Diz que enquanto em Éfeso a igreja é o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo, em Colossenses Cristo é o cabeça e tem a preeminência de tudo, né? Vamos ver algumas considerações preliminares da carta. Efésios é um dos picos mais elevados da revelação bíblica, ocupando lugar único entre as epístolas de Paulo. Alguns dizem que Efésios é a coroa de todas as epístolas, não é? Enquanto que Romanos é a mais teológica da justiça de Deus, Efésios é a coroa, apresenta a igreja, apresenta a ideia de nós estarmos em Cristo. Ela não foi elaborada no árduo trabalho da bigorna, da controvérsia doutrinária, como outras cartas, ou de problemas pastorais, como em muitas epístolas de Paulo. Ao contrário, Efésios transmite a impressão de um rico transbordar da revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Paulo entendeu o mistério da igreja que estava oculto em Deus. Paulo também fala da dispensação nessa carta. Ele escreveu a carta quando estava prisioneiro por amor a Cristo, provavelmente em Roma. Efésios tem muita afinidade com Colossenses e talvez tenha sido escrita logo após esta. Então, provavelmente Paulo escreveu primeiro Colossenses e depois Efésios. As duas cartas podem ser levadas simultâneas ao seu destino por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. Tíquico provavelmente entregou as duas cartas. É crença geral que Paulo esteve e escreveu Efésios também para outras igrejas da região. Assim sendo, a carta aos Efésios seria uma carta circular que circularia não só em Éfeso, mas também em Esmirna, em Tiatira, em Laodiceia, iria circular em todas as igrejas. Possivelmente, ele escreveu então como carta circular a toda a província da Ásia. Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses mencionada por Paulo em Colossenses 4,16. Qual é o propósito que Paulo escreveu a carta? O propósito imediato de Paulo, ao escrever Efésios, está implícito no capítulo 1, verso 15 a 17. Ele, em oração, anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da glória. Almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, ao revelar à igreja e a cada crente. Tendo uma visão panorâmica, há dois temas fundamentais do Novo Testamento. Como somos redimidos por Deus. E 2, como nós, os redimidos, devemos viver. Efésios responde isso. Os capítulos 1 a 3 de Efésios trata principalmente do primeiro desses temas, como que nós somos redimidos. Ao passo, capítulo 4 e 6 focaliza como nós devemos viver em Cristo. Falando um pouco desses capítulos 1 a 3, começa por um parágrafo de abertura, que é um dos trechos mais profundos da Bíblia, não é? Paulo começa com um grandioso hino da redenção, tributa louvores ao Pai pela eleição, predestinação e adoção que ele nos propiciou, por nossa redenção mediante o sangue do Filho e pelo Espírito que é dado como penhor e selo da garantia da nossa herança. Nesses capítulos, Paulo ressalta que na redenção é feita pela graça mediante a fé, que Deus nos reconcilia consigo mesmo e com outros que estão salvos, e em Cristo nos une num só corpo, que é a igreja, tanto de judeus como de gentios. O alvo da redenção é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra.
nos capítulos 4 a 6, vão constituir instruções práticas para a igreja, no tocante aos requisitos que a redenção em Cristo demanda da nossa vida individual e coletiva. Existem 35 diretrizes dadas em Efésios sobre como os redimidos devem viver. Destaca 3 categorias gerais. Os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo. São chamados a serem santos e irrepreensíveis diante dele. São chamados a crescer para templo santo no Senhor e andar como é digno da vocação em que fosse chamados. Somos encorajados, né, a nos tornar varão perfeito, a estatura e medida de Cristo, a viver uma verdadeira justiça e santidade. Somos também exortados a andar em amor e serem santos pela palavra, a fim de que Cristo tenha uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível. O crente é chamado a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares e vocacionais. Esses relacionamentos devem ser regidos por princípios de conduta que distinguem o crente da sociedade descrente à sua volta. Finalmente, o crente é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos ver algumas características especiais agora da carta aos Efésios. Há 4 características que predominam nessa epístola. Primeiro, a revelação da grande verdade teológica dos capítulos 1 a 3 é interrompida por 2 grandes orações apostólicas. Na primeira, o apóstolo pede para os crentes sabedoria e revelação no conhecimento de Deus, capítulo 1, verso 15 a 23. Na segunda, é que eles possam conhecer o amor e o poder da glória, capítulo 3, verso 14 a 21. Em Cristo, essa expressão paulina de peso aparece 106 vezes na epístola de Paulo, em Cristo. Sobressai grandemente em Efésios, cerca de 36 vezes, né? Parece 106 em todas as epístolas, 36 só em Efésios. Toda bênção espiritual e todo assunto prático na vida relaciona com estar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Efésios salienta o propósito e o alvo eterno de Deus para a igreja. Há um realce multifacetado no papel do Espírito Santo na vida cristã. Efésios é tido às vezes como uma epístola gêmea de Colossenses, pelo fato de apresentarem definidas semelhanças em seu contexto e terem sido escritas quase ao mesmo tempo. Como eu disse, Efésios, Cristo a igreja é o corpo de Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, dá ênfase à igreja como corpo de Cristo. E em Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja, não é? Então, as 2 cartas, uma se complementa a outra, são parecidas, têm uma estrutura similar. Com isso, nós terminamos essa introdução no livro de Efésios. Esperamos ter dado a você uma ideia geral do que nós vamos tratar nessa carta, que é considerada a coroa das epístolas de Paulo. Traz-nos acerca da redenção, dos mistérios de Deus. Paulo fala sobre isso no capítulo 1 a 3, e depois como nós devemos viver como crentes em novidade de vida, se revestindo do novo homem que se renova segundo a imagem de Cristo. E que todos cheguemos à unidade de varão perfeito. Amém? Espero que essa pequena introdução tenha ajudado um pouco você a despertar o seu interesse a estudar essa carta de Efésios. Depois nós vamos voltar capítulo por capítulo, falando dos 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Muito bem, quem esteve convosco para mais esse programa introdutório da carta de Efésios, pastor Eugênio Piacentini.
Ajude-nos a divulgar o nosso canal, mande um vídeo para os seus amigos, mande pelo WhatsApp, publique no seu Face, se você quiser. E assim você vai estar ajudando nós a divulgar esse canal e divulgando a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.